Olá, meus amigos, como sempre, vamos mais uma dica aqui para os concurseiros aí do concurso do TJ, TRJ e do TRF da segunda região, ok? Hoje a nossa dica vai ser o que, gente? Impedimento e suspeição do juiz ou do órgão do Ministério Público, ok? Eu quero que vocês visualizem que o processo tem que seguir o seu regular andamento, não é verdade? Agora, pode ser que o juiz esteja impedido ou suspeito. O juiz pode ser incompetente para julgar aquele caso, ou ele pode estar impedido ou pode ser suspeito. Onde é que está isso? Tá? Artigo 252 do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Penal. Pega aí, gente. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que? Primeira dica, gente. Qual é a diferença de impedimento e suspeição? Qual é a diferença? É fácil. Suspeição começa com S. Então, uma suspeição sempre vai ter alguma relação com o aspecto subjetivo. Impedimento não tem O, mas o aspecto é objetivo. Impedimento, suspeição. Suspeição, estou falando de aspectos subjetivos. Impedimento, aspectos objetivos. O juiz está impedido. Em que hipótese? Artigo 252, inciso 1º, que ele está impedido, não pode exercer a jurisdição. 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Quer dizer, o critério é objetivo. Parente em linha reta ou colateral até terceiro grau, ok? Inclusive, o juiz ele não pode exercer jurisdição. Se eu sou juiz de um caso e a promotora é minha esposa, a advogada de defesa é minha esposa, por um critério objetivo, eu não posso julgar aquela causa. Ou, inciso 2º, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Quer dizer, o juiz foi promotor do caso, fez concurso, passou para juiz e casualmente caiu no mesmo processo para ele julgar. Está impedido. Ele não pode exercer jurisdição nesse caso. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Quer dizer, ele tiver funcionado como juiz de outra instância. Quer dizer, em primeiro grau ele foi juiz, posteriormente, ele foi promovido, virou desembargador, a parte recorre e o pior, o recurso cai na mão dele. Não pode, está impedido. 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessada no feito. Então, se ele tiver interesse no feito, se a esposa dele tiver interesse no feito, ele está impedido para exercer a jurisdição. Impedimento, aspecto objetivo. Agora, quando eu vou lá no artigo 252, não é isso? Lá no artigo 254, ele fala de aspectos subjetivos. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito. Agora ele é suspeito, aspecto subjetivo. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Quer dizer, a suspeição dá-se de ofício, ele mesmo diz que ele é suspeito, ou alguém alega a suspeição. Olha o aspecto subjetivo, gente. 1. For amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Se ele é amigo ou inimigo, ele se declara suspeito. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, ele mesmo está respondendo a um caso parecido. Por quê? Ele vai e julga para lhe favorecer, para no julgamento dele eu poder acostar o quê? Uma jurisprudência. Eu estou respondendo o processo por esse crime, eu vou julgar aquele crime, eu fundamento naquela hipótese, depois digo que é jurisprudência para me beneficiar no caso. Se ele, seu cônjuge ou parente ou consanguíneo ou afim, até terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tente ser julgado por qualquer das partes. Então, na verdade, é o seguinte, ele, na verdade, está julgando um caso que pode ser sustentado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, fica atento, gente, aspecto subjetivo. Se ele aconselhou qualquer das partes, ele deu conselho para uma das partes. Se for credor ou devedor de uma das partes. E se ele for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Para concluir, se ele está impedido, os atos realizados são inexistentes. Se ele é suspeito,
há nulidade absoluta no processo. Impedimento, aspecto objetivo, gera inexistência do ato. Suspeição, aspectos subjetivos, credor, amigo, interessado, inimigo, sócio. Subjetivo, gera nulidade absoluta do ato. Essa dica foi bacana, hein? Forte abraço e até a próxima.